Olá, meus irmãos, como vocês estão? Espero que nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, eu não sei que momento especificamente você está assistindo a esse vídeo, mas espero que você esteja bem, que o teu coração esteja fortalecido e que a tua alma esteja vivendo dia após dia com alegria na presença do nosso bom Deus. E eu te convido a ler comigo o Salmo de número 65 para a nossa reflexão nessa manhã. O título do Salmo é O Mestre de Canto, de Davi, Cântico. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. E os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu as amoleces com chuviscos e lhes abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Meus irmãos, o título desse salmo já aponta, tanto o seu autor, que é Davi, e também diz que isso é um cântico, era algo para ser entoado. São palavras que foram compostas para um contexto de celebração. E quando a gente lê, a gente percebe que todo o salmo faz menção ao fato da bondade de Deus ter se manifestado para prover para aquele povo que era necessário. Ele fala que da terra que produz, do Senhor que faz a terra produzir. E ele chega a falar aqui com relação ao ano, ele faz a menção ao ano, Coroas o ano da tua bondade e as tuas pegadas destilam fartura. Que nos leva até a pensar nesse salmo como um salmo sendo entoado de repente na festa dos tabernáculos, quando se agradecer ao Senhor pela colheita, ou em algum outro momento assim de celebração e de apresentação de gratidão ao Senhor pelo cuidado. E a gente vê que ele faz menções aqui também aos rebanhos, Os campos cobrem-se de rebanhos, não tão somente com a questão da agricultura, mas da pecuária também. Ele reconhece. E tem algo mais, ele faz menção também, irmãos, ao perdão, apesar do foco ter uma ênfase muito grande na questão da provisão para a vida do povo, o abastecimento do povo. Ele fala também de questões de espiritualidade. Ele diz, olha, se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. E ele diz, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Diz, bem-aventurado aquele que o próprio Deus escolheu para ele. É sobre isso que eu quero pensar com você hoje, sobre gratidão, sobre reconhecer a bondade de Deus sobre a vida da gente. É sobre isso que esse salmo fala. E nós precisamos, irmãos e irmãs, aprendermos a olhar para a nossa vida com gratidão, reconhecendo a bondade de Deus
sobre nós. E a gratidão, ela só pode existir quando a gente reconhece que Deus, de fato, é aquele que dirige a nossa vida, é aquele que cuida de nós e que Ele é bom. E para reconhecermos que Deus é bom, nós temos que entender que bondade não significa necessariamente aquilo que vai corresponder às nossas expectativas ou aquilo que vai eliminar todo o desconforto na nossa existência. Bondade significa aquilo que está conforme o propósito de Deus, porque Ele é bom. E a própria Escritura diz, ou seja, o próprio Deus diz na Escritura que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, aquilo que está conforme o propósito de Deus é bom, ainda que no momento não nos pareça muito confortável. Porque bondade não tem a ver com o conforto, né? Bondade tem a ver com a realização dos propósitos de Deus, com o alinhamento da nossa história com aquilo que é a vontade de Deus, com viver a vida do jeito que Deus quer. E quando a gente entende isso, a gente enfrenta as dificuldades com uma nova perspectiva. Porque a gente vai enfrentar as dificuldades reconhecendo que o Deus soberano e o Deus da providência é o Deus que governa a nossa história, que governa e conduz a história do universo. Logo, o caminho que eu estou trilhando, Ele está comigo, Ele está conduzindo a minha história. E Ele operará em mim nesse caminho, nessas circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam. É justamente ali que Ele vai me fazer conhecer, né, o amor dEle, a graça, a bondade, a misericórdia, a provisão, o fortalecimento para enfrentar aqueles momentos de fraqueza, o ânimo para enfrentar os momentos de desânimo, enfim, é no meio das dificuldades que eu serei aperfeiçoado na presença dEle e que eu conhecerei de uma forma mais profunda a graça e o poder dEle operando em mim. Vai ser na minha fraqueza que o poder dEle operará e se manifestará. E é disso que a gente precisa para ser grato ao Senhor. É ter essa consciência, essa percepção sobre nós mesmos e sobre a nossa própria história. Então eu quero te desafiar nesse dia de hoje, que você tire um tempo para orar ao Senhor com gratidão. Agradeça ao Senhor por estar vivo. Agradeça ao Senhor por ter recebido o perdão dos pecados em Cristo. Agradeça ao Senhor por Ele ter te escolhido, ter te amado e ter te atraído para Ele mesmo. E agradeça ao Senhor pela provisão diária. Agradeça ao Senhor porque Ele verdadeiramente tem cuidado de ti. E rogue ao Senhor discernimento para que os teus olhos estejam sempre abertos e sensíveis para reconhecer a bondade, a graça e a misericórdia dEle sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, te fortaleça, cuide de ti e te renove a força e o ânimo e a alegria para andar com Ele e para viver para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém.